Fazer recap de RPG pode ser chato, mas usa essa regra pra melhorar. Fazer recap de RPG pode ser chato, mas aqui tem uma regra pra melhorar isso. Vamos ver como é que é. Recomendado pelo Fetoy nas lives de terça, essa regra do RPG do The Walking Dead. Pô, esse RPG de The Walking Dead, ele é muito legal. Eu não joguei ele, mas eu já li o livro e ele é muito divertido. Tem regras muito boas. Vamos ligar qual que é a dica aqui. Recap da sessão passada numa cena digna de drama pós-apocalíptico. Ela se chama Monólogo pros que se foram e funciona assim. Todo começo de sessão, um jogador faz um mini discurso pra alguém que se foi, ou que o personagem acredita que se foi. Pode ser alguém da sessão passada, do seu background, um ex-companheiro, um parente, e esse monólogo precisa ter 3 coisas. Antes até mesmo de falar quais são as 3 coisas, é muito legal a ideia porque isso incentiva o jogador, querendo ou não, a interpretar, a narrar, a tomar um pouco as rédeas da aventura, do que está acontecendo ali. Então isso é muito legal e ajuda o mestre a delegar um pouco essa função de ter que repetir tudo o que aconteceu nas últimas sessões para os jogadores. E aí você vai revezando isso na mesa. Isso é muito legal porque muitas vezes esse recap também fica na conta do mestre de ter que fazer, e às vezes o mestre já tem um monte de coisa para preparar e ainda ter que pensar nisso, em como resumir os últimos acontecimentos, ainda mais se tem um hiato entre uma sessão e outra grande. Às vezes as pessoas não jogam toda semana, às vezes elas jogam a cada 15 dias, uma vez por mês. É dureza. Então você trazer isso para os jogadores e já deixar isso combinado no início da campanha de que isso vai acontecer, que os jogadores vão ter essa função, é muito legal. E aí ter uma regra bem definida ajuda muito. Então vamos ver quais são essas 3 coisas que a gente precisa aqui. Citar algo que rolou na sessão anterior, mostrar o que está passando na cabeça do seu personagem sobre as coisas que estão acontecendo e ter esse tom bem íntimo, como se fosse uma confissão para alguém que nunca vai responder. Você trazer um acontecimento da sessão passada já ajuda, então traz talvez a principal coisa, não precisa ser tudo que rolou na sessão, então a principal coisa, traz o que o personagem está pensando, então de novo, coloca o jogador no foco e fala assim, dá um momento de holofote ali para ele poder falar o que ele quiser, e você ainda traz essa questão íntima de tipo assim, como se o personagem estivesse falando para um companheiro antigo que morreu, como se ele estivesse escrevendo uma carta, como se ele estivesse, sei lá, de frente do túmulo daquela pessoa, né, falando sobre os últimos acontecimentos. Divertido, interessante, gosto muito da ideia. No livro aqui tem vários exemplos e essa regra ela te dá experiência como recompensa, mas pra mim é a forma perfeita de trocar aquele recap por obrigação por uma cena aí que já te joga dentro do personagem já na primeira fala. Acho legal essa ideia de recompensar os jogadores também, de acordo com o que quão legal foi essa cena, quão interessante foi, quão detalhado talvez tenha sido esse recap. Talvez não necessariamente com pontos de experiência, porque muita gente nem usa mais pontos de experiência nos RPGs por aí, mas algum tipo de recompensa, pode ser uma inspiração para usar durante o jogo, pode ser alguma vantagem ali, e aí você mecaniza isso de uma forma que faz com que todo mundo queira participar. Muito legal a dica aí do Play Ramon e dessa regrinha aí que vem do RPG de The Walking Dead.